Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e
Hoje vim falar de futebol. Não temos Fórmula 1, né? Não tivemos corrida nesse último final de semana. Teremos nesse próximo, vai ser a última da temporada. E eu já tô triste, principalmente porque vai ser em Abu Dhabi. Gente, que broxante terminar uma temporada em Abu Dhabi. Ainda mais depois do que foi a última corrida, mas... enfim, é o que temos. Mas, enfim, vamos falar então de futebol, porque o futebol tá bem mais interessante. Por quê? Neste sábado, né? Acho que todo mundo já sabe, né? Tipo, o que não faltou foi gente buzinando no Brasil, isso. O Flamengo foi campeão da Libertadores. O jogo foi disputado em Lima, no Peru. Depois, né, de ter sido tirado de Santiago, tudo, aquela confusão que ainda está acontecendo lá em Chile, tipo, parece que agora vai se acalmar a situação por lá, mas não deu tempo de se acalmar a tempo da final da Libertadores. Então, o jogo foi para Lima, no Peru, e deu Flamengo. O River Plate saiu na frente, né, gol de Borré, ou Borre, sei lá como é que se fala, eu acho que é Borré. E no primeiro tempo, o Flamengo tava irreconhecível, não parecia o Flamengo. E daí acabou que no finalzinho do jogo, né, o Flamengo acordou no segundo tempo, e no finalzinho do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, gol do Gabigol. Aí, faltando 1 minuto para acabar o jogo, ali, quase no apagar das luzes, gol do Gabigol. Então, o Gabigol, ele se destacou no jogo, né? Sempre você pode contar com o gol do Gabigol. Que nem tem a máxima, hoje tem gol do Gabigol e teve. Então, o Gabigol fez 2-1 do Gabigol. O Flamengo fez 2-1 do River Plate, festa geral. Ainda mais por causa do título brasileiro, né? Que eu acho que o meu afiliado vai falar melhor do que eu, mas ainda mais por causa da festa, né? Que foi 2 títulos seguidos assim no final de semana. Mal estavam comemorando um título, daí veio o outro. Então, e só pra botar lenha na fogueira, o Flamengo é hexa, não é? Mas na Libertadores é certo que ele é bi. Então, 38 anos depois, 10 anos depois do último título relevante, né? Porque sempre quando fala, faz tanto tempo que o time não ganha o título, sempre desconsidera o estadual nessa história. Então, querendo ou não, fazia 10 anos que o Flamengo não ganhava um título nacional, que fosse, e 38 anos desde a sua última conquista da Libertadores. Então destaca-se, né, claro, Gabigol, Bruno Henrique e todo aquele time, né? Pra você ter ideia, se tivesse o Rodinei no lugar do Rafinha ainda, o Flamengo não teria sido campeão. Então foi um time muito bem montado, ainda que no meio do ano ele foi mais montado ainda. Então, desde que Jorge Jesus, ó, nome complicado, é muito, mas depois que Jorge Jesus chegou no Flamengo, melhorou muito esse time. Veio ainda Felipe Luiz, Rafinha, o Arrascaeta, que ele estava no banco na época do Abel, ele foi para titularidade, se destacou pra caramba. Então, assim, o Flamengo ele tem um timaço e, assim, gente, vai durar essa fase por um bom tempo. Jesus dificilmente não vai ficar até o final do ano de 2020, porque assim, ele tem pretensões europeias, ok, mas quem que vai tirar o Jesus do Flamengo no momento? Ok, o Arsenal, que particularmente eu gostaria que contratasse o Jesus, porque o Emery já tá na hora de sair, não tá dando conta do recado. Mas assim, ok, o Arsenal teria uma vaga ali quando o Emery fosse embora, ok, mas teria outros times aí de grande ponta aí que gostariam do Jesus, ok, mas assim, é meio complicado. Eu acho que o Jesus já tá se acostumando com o Flamengo, ele já tá ali, já tá ficando grande aqui na América do Sul e tal, e seria para ele
dificilmente acho que vai sair em 2020. E também eu acho que dificilmente o Flamengo vai ser desmontado. O Gabigol talvez saia, né? Porque ele tem contrato de empréstimo, mas Bruno Henrique eu não vejo saindo, Felipe Luiz eu não vejo saindo, Rafinha eu não vejo saindo, Arrascaeta eu não vejo saindo, Gerson eu não vejo saindo, o Diego Alves eu não vejo saindo. Então assim, é um time que vai durar. O Pablo Mari eu não vejo saindo. Eu posso falar o time titular inteiro, eu não vejo saindo, tirando o Gabigol que ele tá por empréstimo. Então é uma fase que vai durar no Flamengo e é merecido, vai. É um time que economizou muito na gestão Bandeira para agora colher os frutos. Então, merecido pra caramba. Lembrando, né, que com isso o Flamengo qualifica para o Mundial de Clubes. Eu vou falar um pouquinho melhor na semana que vem, né? Mas ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre Al Hilal, campeão que foi o atual campeão asiático. Deixa eu até ver de que país que é esse troço. Al Hilal. Legal que eu tô procurando ao vivo aqui, é da Arábia Saudita. Atualmente está na liderança da Arábia Saudita e foi o campeão asiático, ganhou se eu não me engano foi do Gamba Osaka ou do Urawa Reds do Japão. Enfim, foi do time japonês aí. Acho que foi do Urawa Reds. E vai enfrentar ou o Al Hilal da Arábia Saudita ou o Esperance de Tunis, da Tunísia, que é o campeão africano. Então, mas eu vou falar mais a fundo na semana que vem. Então quem tá aí do Netcast Esportes, aguarde semana que vem, que daí eu vou destrinchar o Mundial de Clubes mais a fundo. Pois bem, agora falar um pouco da Série B, porque a Série B está na sua penúltima rodada e nós tivemos a confirmação do Sport, que ganhou por 2-1 da Ponte Preta, e com isso o Sport ele subiu para a Série A. Já tinha o Bragantino, né? Além de estar na Série A, ele já está confirmado como campeão. E o Sport agora está confirmado também. Quem ainda está na briga? O Coritiba, que ganhou do Bragantino, tem agora 63 pontos, perdão. O América Mineiro, que ganhou do Guarani por 1-0, tem 61. A mesma pontuação do Atlético de Goiás, que deu uma tropeçadinha aí, empatou por 2-2 com o Brasil de Pelotas, e com isso foi para 61. O Coritiba, pelos critérios de desempate, ele pode empatar que ele está na Série A. E se o América Mineiro vencer, ele também estará na Série A. Então o Atlético de Goiás, só se alguém tropeçar, tipo, ou o Coritiba perde, se empatar não tem como, ou se o América Mineiro empatar. Então, tipo, o Atlético de Goiás está ali na corda bamba. Muito provavelmente vai Coritiba e América Mineiro. E também nós tivemos lá na parte de baixo o Vila Nova, que empatou com o Oeste por 1-1. O Criciúma, ele empatou com o Paraná por 1-1. O São Bento, ele ganhou do Londrina por 4-1, que também tem 36. Toda essa galera que eu falei está com 36. Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova. Por que eu estou falando isso? Porque o Figueirense, com o empate sobre o CRB, rebaixou os 4. De uma vez só, porque ele foi para 40 com isso. Tipo, se o Figueirense empatasse, se o Figueirense perdesse pro CRB, ainda tinha uma chance ali, porque aí dependia chegava a 39, né? Os outros têm 36, todo mundo podia chegar. Mas, como não foi o caso, o Figueirense empatou com o CRB, então o Figueirense rebaixou todo mundo nessa conta. Outros jogos da rodada, né? Foi Vitória 2-1 no Operário. Deixa eu ver qual que eu não falei aqui. E Botafogo de São Paulo 0-0 com Cuiabá. Então acho que os mais importantes eu já falei, né? Os jogos que serão na rodada que vem, que é importante ficar de olho. Já tivemos um jogo também, Ponte Preta 4-0 no Brasil de Pelotas. Esse jogo não... os jogos que não são importantes não são no sábado, né? Jogos importantes do sábado, para ficar de olho. Atlético Goianiense e Sport.
Teremos também Vitória e Coritiba. E teremos também América Mineiro e São Bento. Esses 3 jogos vão definir os 2 que vão para a Série A no ano que vem. Muito provavelmente vai Coritiba e América Mineiro, e o América Mineiro vai fazer a máxima, né? Porque no ano que tá desde 2014, 2013 por aí. No ano que o América Mineiro tá na A, o Avaí tá na B. No ano que o Avaí tá na A, o América tá na B. Agora, muito provavelmente, o América vai pra A e o Avaí já caiu pra B. Então, vão cumprir a máxima. Na Série B é isso, eu tô ansioso pra caramba pra próxima rodada. Ainda mais porque aqui em Curitiba tá uma expectativa do caramba. Porque podemos voltar a ter o Clássico Atletiba no ano que vem. E vamos ver, né? O Curitiba é o segundo maior time aqui do estado. É a chance, atualmente, né? O segundo maior time. Em títulos, o Curitiba tem mais estaduais. O mesmo número de nacionais. De Série A, o Atlético tem uma Copa do Brasil a mais e tem uma Sul-Americana a mais. Título, o Atlético é maior, né? Em torcida também, então acaba que o Curitiba é o segundo maior do estado agora. Então é um clássico que é muito esperado para no ano que vem. O Curitiba era esperado que subisse já no ano passado, acabou não rolando, porque, bom, é o Curitiba. E agora tá uma grande expectativa, né, de voltar a ter 2 times no estado, né? Ano passado teve Atlético e Paraná, né? Mas não vai ser a mesma coisa que ter Atlético e Coritiba no ano que vem. Então, tomara que o Coritiba suba, pessoalmente falando, né? Claro, quem tá em Goiás tá torcendo pro Atlético de Goiás, quem tá lá em Minas está torcendo para o América Mineiro. Então, pessoalmente, enquanto paranaense, né, eu vou falar que seria bom ter o Coritiba de volta na A. Ok. Agora, os jogos que terminaram... Teve 4 grupos que terminaram agora, né? Outros 4 terminaram ontem, que é Liga dos Campeões da Europa. O maior torneio do continente, quiçá do mundo, com exceção da Copa do Mundo. Então vamos lá, Liga dos Campeões, tivemos a 5ª rodada, falta só mais uma para terminar a fase de grupos. Então vamos lá, como é que foi? Grupo A, Galatasaray 1-1 com o Clube Brugge e Real Madrid 2-2 com o PSG. O Real Madrid estava ali ganhando e tal, não rolou. O Neymar ele começou no banco porque ele estava lesionado, tipo... Foi melhor, né? Porque o Neymar, ele... Primeiro que tá complicada a situação dele lá em Paris, né? Ainda mais... daí agora teve a lesão, né? Então... foi até melhor nesse caso. Mas vamos ver a partir da próxima rodada, né? Daqui 2 semanas o PSG enfrenta o Galatasaray, o Real Madrid, o PSG já está confirmado em primeiro, o Real Madrid já está confirmado em segundo, então para ver como é que vai ser o Neymar a partir da próxima rodada. Enfim, vamos lá, grupo A, Paris Saint-Germain 13, Real Madrid 8, Clube Brugge 3 e Galatasaray 2. Que nem eu falei, o Paris já está confirmado como primeiro colocado, o Real Madrid em segundo. Resta essa disputa ali para ver quem vai ser o terceiro. Muito provavelmente vai ser o Clube Brugge. No grupo B, Tottenham 4-2 no Olympiacos, Bayern de Munique 6-0 no Estrela Vermelha. Não vou me lembrar de cabeça, mas o Lewandowski fez 4 ou 5 gols. Esse cara é um demônio, velho. Joga que é um inferno. Bom demais. Queria ter um Lewandowski no Arsenal. É aquele, lamento. Foi 4 gols. 4 gols do Lewandowski, 6-0 no Estrela Vermelha. O cara é uma máquina. Bayern de Munique 15, Tottenham 10, então já está confirmado o Bayern de Munique em primeiro. Tottenham já está confirmado em segundo, porque o segundo melhor é a Estrela Vermelha, que tem 3. E o Olympiacos tem 1. Lembrando, né, que o Tottenham ele contratou o Mourinho. O Pochettino não durou, né? Não estava fazendo o Tottenham render lá
lá na Premier League, encerrou um longo casamento que tinha, e daí veio o Special One, né? Parece que deu certo, né? 4-2 no Olympiacos, e também venceu o clássico com o West Ham. Então é pra ver como é que vai ser o Mourinho no Tottenham, porque o Mourinho tá acostumado a grandes times. Quando eu falo grande é tipo gigante, gigantaço, tipo, acho que depois que ele saiu do Porto, o menor time que ele treinou até agora foi ou a Inter de Milão ou o Chelsea. Então, tipo, é aquela coisa que ele não está acostumado a times que nem o Tottenham. Não desprezando o Tottenham é um grande time, mas ele está acostumado com um time que é muito maior. E o fato do Tottenham ter contratado o Mourinho já mostrou que o Tottenham se elevou para ter o Mourinho no time. Então, não é que o Mourinho se rebaixou, tipo, até porque ele jamais aceitaria jogar no Tottenham se o Tottenham não fosse grande. Mas o Tottenham ele teve que levar o nível para ter um Mourinho ali, muito graças ao Pochettino. Infelizmente agora chegou no momento que o Pochettino não tem como mais ficar no Tottenham, mas o que o Pochettino fez pro Tottenham foi algo gigantesco. Então, querendo ou não, foi o Tottenham que elevou o nível para ter um Mourinho no time. Então é interessante ver como que vai ser o Mourinho no Tottenham e como que vai ser o Tottenham com o Mourinho lá. É interessante. Continuando a falar aqui dos jogos, no grupo C, Manchester City empatou com o Shakhtar Donetsk. Um grupo que o City aí tá brincando de jogar. E o Atalanta fez 2-0 no Dinamo Zagreb, da Croácia. City fez, com isso, o City tem 11 pontos, Shakhtar Donetsk tem 6, Dinamo Zagreb tem 5 e o Atalanta tem 4. Vai ficar aquela disputa para ver quem que vai ser o segundo colocado, né? Muito provavelmente vai sair do confronto entre Shakhtar e Atalanta, porque dificilmente o Zagreb vai ganhar do City, mas já está garantido que o City é o primeiro. No grupo B, o principal jogo, né, que foi Juventus e Atlético de Madrid, deu Juventus 1-0, golaço do Dybala. E no outro jogo, Bayer Leverkusen 2-0 no Lokomotiv de Moscou. Com isso, Juventus tem 13, Atlético de Madrid tem 7, Bayer Leverkusen tem 6 e Lokomotiv de Moscou tem 3. O Atlético de Madrid complicou a vida dele mais do que deveria, né? Mas, pra sorte dele, é Lokomotiv de Moscou, próximo jogo em Madrid. Então, dificilmente vai ser eliminado. Dificilmente. Pois bem, no grupo E, teremos Liverpool tivemos, melhor dizendo, Liverpool e Napoli. Foi 1-1, quase que o Liverpool perdeu esse jogo. No segundo tempo conseguiu empatar, mas é aquilo, né? Tipo, já dá uma pontinha de esperança pro Flamengo. Não vou cair nessa de o Flamengo vai ganhar. Não vai. Mas deu uma pontinha de esperança. Liverpool 1 com o Napoli e Red Bull Salzburg, da Áustria, 4-1 no Genk. Liverpool 10, Napoli 9, Salzburg tem 7 e Genk tem 1. O próximo jogo Napoli vai enfrentar o Genk e Red Bull Salzburg enfrenta o Liverpool. Muito provavelmente passa Liverpool e Napoli. Salzburg fica com aquela vaguinha ali na Europa League. Grupo F agora deu esperado. Barcelona 3-1 do Borussia Dortmund e Inter de Milão 3-1 do Slavia Praga, da República Tcheca. Com isso, Barcelona tem 11, passou para as oitavas. Internacional e Borussia Dortmund vão decidir essa última vaga. Lembrando que o Barcelona vai enfrentar a Inter de Milão. Então, o mais provável é que o Borussia Dortmund deva vencer com uma certa facilidade o Slavia Praga. E a Inter de Milão vai ter que se virar aí com o Barcelona. No grupo G, Zenit 2-0 no Lyon e Red Bull Leipzig, esse da Alemanha, 2-2 com o Benfica. Red Bull Leipzig tem 10,
Zenit e Lyon tem 7, Benfica tem 4. Confirmando aqui, a próxima rodada vai ter Lyon e Red Bull Leipzig e Benfica e Zenit. Esse não dá nem para confirmar que por mais que o Leipzig esteja ali, tipo, bem, teoricamente, não dá nem para confirmar que o cara vai se classificar, porque tudo pode acontecer nesse grupo. É um grupo totalmente whatever. Enfim. E, perdoa se tem alguém que torce pro Lyon, Benfica, Leipzig, Zenit. Eu sei que esses 4 times têm uma grande torcida aqui no Brasil, mas é um grupo totalmente whatever. E indo pro grupo H agora, tivemos Valência 2-2 com o Chelsea e Lille 0, Ajax 2. O Ajax tem 10, Valência e Chelsea tem 8, Lille tem 1. Próxima rodada, Chelsea, Lille, Ajax e Valência. Grupinho meio complicado para dar qualquer palpite, mas acho que vai Ajax e Chelsea. Então é isso. Esse foi minha participação aqui no Netcast Sports. Eu tô muito ansioso para a próxima rodada, para a próxima semana, devo dizer, porque, né, que nem eu falei, vai sair se Coritiba vai ou não para a Série A. E teremos a última corrida do ano da Fórmula 1. Eu queria que fosse uma corrida melhor. Tipo, encerrasse com o Brasil, encerrasse com a Alemanha, Áustria, sei lá. Não, vai encerrar no Emirados Árabes Unidos. Aquela pista é chata pra cacete. E tipo, é porque é no Emirados Árabes Unidos? Tipo, não, é porque a pista é chata pra cacete. Azerbaijão tá no calendário da Fórmula 1 também por dinheiro e a corrida é boa pra caramba, mano. E é de rua aquela corrida, o que é pior. E as Marinas foi um circuito planejado, é um circuito de fato. E é chata pra cacete, gente. Puta que pariu. Mas enfim, eu vou deixar minha lamentação pro final de semana. Vai que essa corrida se torne interessante, sei lá, vai que o Hamilton bate em alguém na primeira curva, sei lá. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas a minha participação encerra por aqui. Espero que tenha gostado. E até a semana que vem. Um abraço do monge. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Alô Brasil, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, simplesmente emocionando o torcedor. Final de semana muito especial e inesquecível para o torcedor flamenguista. Parabéns! Depois da 34ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro, o Mengão já pode gritar: é campeão! E por que eu disse que esse é um final de semana especial? Porque a torcida do Flamengo pode comemorar 2 títulos de uma vez só. Sábado se sagrou campeão da Copa Libertadores da América e no domingo, após a derrota do Palmeiras, se sagrou campeão brasileiro de 2019. E esse com certeza foi um trabalho memorável da diretoria, da comissão técnica comandada pelo português Jorge Jesus, o nosso tão querido e conhecido Mister, e da equipe de jogadores que tem o maior número de gols e artilheiros e a melhor defesa do campeonato.
É, meu amigo ouvinte, e se você pensa que a festa para por aí, nananina não. O Flamengo ainda pode levantar o título de campeão mundial interclubes agora no final do ano. E será que o Flamengo, com esse super time, com essa equipe maravilhosa, um time muito bem montado, conseguirá assim alcançar a tríplice coroa? Tá merecendo, hein? O Flamengo simplesmente atropelou todos os adversários que tiveram pela frente. São 26 jogos sem perder. Fato esse que tá gerando até piada na internet. Eu ouvi dizer que o Flamengo tá tão embalado, mas tão embalado, que tá atropelando mais que o Thor Batista no volante, hein? Eu sei que pode ter sido pesada demais, né? Então, piadas à parte, vamos então para mais uma curiosidade. Eu comentei para você, amigo ouvinte, que o Flamengo agora vai competir o Mundial Interclubes agora em dezembro. E o curioso é que o Flamengo pode repetir a mesma partida da final de 1982 contra o Liverpool, onde se sagrou o grande campeão mundial daquele ano. E então nos resta desejar muita sorte, muita vibe positiva para essa equipe que conquistou o Brasil, conquistou as Américas e agora parte para conquistar o mundo. E nós estamos confiantes que essa equipe vai conseguir repetir os feitos do time de 1982, aquele comandado por Zico, Júnior, Carpegiani e companhia. E então, amigo ouvinte, sem mais delongas, vamos fazer um breve resumo do que aconteceu na 34ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! No domingo, o Santos atropelou o Cruzeiro, alcançou 68 pontos e assumiu a vice-liderança e empurrou o Cruzeiro ladeira abaixo, lá para a zona de rebaixamento. O Cruzeiro chegou a abrir o marcador com Orejuela, mas a máquina santista dirigida por Jorge Sampaoli não perdoou. Eduardo Sacha, Marinho, Soteldo e Diego Cristiano marcaram e garantiram a goleada para o Santos. Placar final, Santos 4, Cruzeiro 1. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras não segurou o Grêmio do meu padrinho Yuri Brauli lá dentro de casa e foi derrotado, dando ao Flamengo assim o título de campeão brasileiro de 2019. A torcida já pede a cabeça de Mano Menezes e também o culpa pela perda do título. Mas daí a gente sabe que o problema não começou aí, né? O problema começou com o Filipão logo na volta da Copa América. E o Grêmio resolveu dar um grande presente para o meu padrinho Yuri Brauli. Venceu a partida e ainda garantiu a sua vaga na Libertadores da América do ano que vem. Olha que presentão, hein, padrinho? Everton Cebolinha abriu para o Grêmio de pênalti. Bruno Henrique também de pênalti empatou para o Palmeiras, mas nos acréscimos, PP fechou a conta, fazendo o Palmeiras dar a Deus a chance de conquistar o título. Placar final, Palmeiras 1, Grêmio 2. E já no duelo dos Atléticos, o Paranaense levou a melhor sobre o Mineiro. E com um golzinho de Vitinho no finalzinho da partidinha, o Furacão venceu seu xará mineiro e esse foi o placar. Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1. Amigo ouvinte, e lembrando que o Atlético Paranaense também já está classificado para a Libertadores do ano que vem, já que foi o campeão da gloriosa Copa do Brasil. E num jogão lá no Serra Dourada, o Goiás recebeu o Bahia para uma partida emocionante com 7 gols. Eu disse 7 gols, é gol que não acaba mais. Rafael Moura, Michael, Júnior e Marlone foram os condutores do caminhãozinho de gols do Goiás. E Gilberto, João Pedro e Fernandão conduziram o caminhãozinho de gols do Bahia. E esse foi o placar final. Goiás 1, 2, 3, 4. Bahia 1, 2, 3. O Botafogo recebeu o Corinthians e na sua luta contra o rebaixamento conseguiu vencer a partida com um gol de Diego Souza aos 19 minutos. E com o velho placar magrinho, este foi o resultado. Botafogo 1, Corinthians 0. Lá em Fortaleza, no Castelão, o Ceará recebeu o São Paulo e a partida terminou em um empate, com gols de Vitor Bueno para o tricolor paulista e Felipe para o Vozão. O placar final foi Ceará 1, São Paulo também 1. E o Internacional recebeu o Fortaleza. Guerreiro marcou 2 vezes para o Inter e Osvaldo e Tinga marcaram para o tricolor cearense. O técnico Rogério Ceni está motivado e empolgado na esperança que o Fortaleza consiga se classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. E lá no Beira-Rio, a partida terminou assim: 2 para o Inter, 2 para o Fortaleza. E agora, amigo ouvinte, vem a partida dos tristes, melancólicos e desesperados. Na zona de rebaixamento já parece tudo desenhado. E a briga agora é para ver quem leva o menor tombo.
O Avaí Lanterna perdeu para o vice-lanterna Chapecoense. Com um gol de Everaldo para a Chape, esse foi o placar final. Avaí 0, Chapecoense 1. E também na luta para fugir do rebaixamento, o Fluminense conseguiu vencer um concorrente direto. Foi até Alagoas e com um gol solitário de Ione Gonzalez, o tricolor carioca venceu a partida e conseguiu se manter momentaneamente fora da zona do desespero. Placar final, CSA 0, Fluminense 1. E lembrando que o Vasco da Gama não entrou em campo nessa rodada devido a sua partida ter sido adiantada devido ao jogo do Flamengo pela Libertadores. E então bem, sendo assim, vamos agora para a nossa classificação. O que era previsto de fato aconteceu. O Flamengo se consagrou campeão brasileiro de 2019 com 81 pontos, seguido por Santos com 68, Palmeiras também com 68, Grêmio com 59, Atlético Paranaense com 56 e São Paulo com 54. E faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato, muita coisa já está bem clara lá na zona de rebaixamento. Nós temos Cruzeiro com 36, CSA com 29, Chapecoense com 28 e Avaí com 18. E na artilharia do campeonato, nós temos Gabigol do Flamengo com 22 gols, Bruno Henrique também do Flamengo com 18, Wellington Paulista do Fortaleza, Everaldo da Chape e Eduardo Sacha do Santos, todos com 13 gols cada. Bom, para finalizar, vou deixar só mais alguns recadinhos, que já está começando hoje, na quarta-feira, a 35ª rodada com a partida Inter e Goiás. E teremos também a partida entre Flamengo e Ceará lá no Maracanã, onde vai ser entregue o troféu de campeão brasileiro de 2019 para a equipe do Flamengo. E no dia 11 de dezembro começa o Mundial Interclubes, o Mundial que o Flamengo vai disputar lá no Catar. E então, amigo ouvinte, agora prometo que é o último lembrete. É só para lembrar que a Pod Pesquisa 2019 já está no ar. A Associação Brasileira de Podcasters, a ABPod, em parceria com a CBN, criaram uma ferramenta que é um instrumento fundamental para a compreensão do crescimento e da penetração da nossa querida mídia podcast. Então acessa lá abpod.com.br/podpesquisa, abpod.com.br/pesquisa. A sua participação é muito importante. Então, amigo neto, amigo ouvinte, eu, Fabiano Cris, vou ficando por aqui. Lembrando que temos um encontro marcado aqui todas as quartas-feiras. Desejo a você uma semana recheada de vitórias, não só para você, mas também para o seu time de coração. Então, partiu e é gol! Gol! Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPod, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPod. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamontes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Pela NFL tivemos os jogos da 12ª rodada e os resultados foram Colts vs Texans, 17-20 para os Texans. Buccaneers e Falcons, 35-22 para os Buccaneers. Denver Broncos e Buffalo Bills, 3-20 para o Buffalo Bills, inacreditável. New York Giants e Chicago Bears, 14-19 para o Bears. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, 16-10 para o Bengals. Miami Dolphins e Cleveland Browns, 24-41 para o Browns.
Carolina Panthers e New Orleans Saints, 31-34 para os Saints. Oakland Raiders e New York Jets, 3-34 para os Jets. Incrível essa derrota do Raiders. Detroit Lions e Washington Redskins, 16-19 para o Redskins. Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans, 20-42 para o Titans. Dallas Cowboys e New England Patriots, 9-13. Foi um jogo onde as defesas fizeram um papel excepcional. E aí, claro, no Monday Night Football tivemos o Green Bay Packers e o San Francisco 49ers, um jogo sensacional. Infelizmente, a defesa do 49ers moeu o Packers, que terminou 8-37 para o 49ers. Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles, 19-7 para os Seahawks. Outro jogo onde as defesas foram muito importantes e aí os scores não puderam ser muito altos. Depois tivemos no Monday Night Baltimore Ravens e Los Angeles Rams, 45-6 para o Ravens. A defesa do Ravens moeu o Los Angeles Rams de um jeito que ficou se falando que o QB do Rams, o Goff, ficou vendo como se joga. Ele não conseguiu jogar no jogo. Foi impressionante. Nessa semana tivemos 4 times no bye. Tivemos o Vikings, Los Angeles Chargers, Arizona Cardinals e o Kansas City Chiefs. Nesse momento, no final da 12ª rodada, para início da 13ª, apenas o Cincinnati Bengals está eliminado matematicamente. Claro, os outros times aí têm muito a fazer ainda para manterem suas chances, né? Alguns têm chances ínfimas, mas realmente ainda tem chances de playoffs. E falando nisso, então, vamos ver como está a nossa colocação. Na Conferência Americana, começando pela Conferência AFC Leste, nós temos New England Patriots, 10 vitórias e 1 derrota. Buffalo Bills, 8 vitórias e 3 derrotas. New York Jets, 4 vitórias e 7 derrotas. Miami Dolphins, 2 vitórias e 9 derrotas. Na AFC Norte, nós temos Baltimore Ravens, 9 vitórias e 2 derrotas. Pittsburgh Steelers, 6 vitórias e 5 derrotas. Cleveland Browns, 5 vitórias e 6 derrotas. Cincinnati Bengals eliminada, 11 derrotas. Na AFC Sul, nós temos Houston Texans, 7 vitórias e 4 derrotas. Indianapolis Colts, 6 vitórias e 5 derrotas. Tennessee Titans, 6 vitórias e 5 derrotas. E o Jacksonville Jaguars, com 4 vitórias e 7 derrotas. Na AFC Oeste, nós temos Kansas City Chiefs, 7 vitórias e 4 derrotas. Oakland Raiders, 6 vitórias e 5 derrotas. Los Angeles Chargers, 4 vitórias e 7 derrotas. E o Denver Broncos, 3 vitórias e 8 derrotas. Que situação do Broncos. Passando para a Conferência Nacional, nós temos na NFC Leste, nós temos Dallas Cowboys, 6 vitórias e 5 derrotas. Philadelphia Eagles, 5 vitórias e 6 derrotas. New York Giants, 2 vitórias e 9 derrotas. E Washington Redskins, 2 vitórias e 9 derrotas. O New York Giants com o Daniel Jones não está conseguindo ir muito longe. Ainda faltam muitas peças para esse time do Giants ser realmente dar medo nos outros times. Passando para a NFC Norte, nós temos Green Bay Packers, 8 vitórias e 3 derrotas. Minnesota Vikings, 8 vitórias e 3 derrotas. Chicago Bears, 5 vitórias e 6 derrotas. Detroit Lions, 3 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. Na NFC Sul, nós temos New Orleans Saints, 9 vitórias e 2 derrotas. Carolina Panthers, 5 vitórias e 6 derrotas. Tampa Bay Buccaneers, 4 vitórias e 7 derrotas. Atlanta Falcons, 3 vitórias e 8 derrotas. Na NFC Oeste, nós temos San Francisco 49ers, 10 vitórias e 1 derrota. Seattle Seahawks, 9 vitórias e 2 derrotas. Los Angeles Rams, 6 vitórias e 5 derrotas. E Arizona Cardinals, 3 vitórias, 7 derrotas e 1 empate. E agora vamos passar para a NBA. Na NBA, vamos começar com alguns jogos de destaques. Para começar, tivemos Houston Rockets em Los Angeles enfrentando o Clippers, que terminou em 119-122. Esse foi um jogo sensacional onde eu gostaria de morar nele. Que jogo sensacional. O primeiro e segundo quartos inteiros foram dominados pelos Clippers, que
depois perderam no terceiro quarto para o Rockets, retomaram no início do segundo quarto, e aí foi transição até o final, quando, por último, o Clippers levou a melhor. Que jogo sensacional, que, enfim, performance absurdas de Lou Williams, do Jamichael Green, James Harden também. Foi algo sensacional esse jogo. Passando, outro jogo de destaque foi o Dallas Mavericks versus o Houston Rockets lá em Houston. Terminou o confronto aí do Texas, terminou 137-123 para o Dallas Mavericks. Sensacional, outro jogo assim que, embora o Mavericks tenha dominado durante a partida inteira, foi sensacional você ver a performance do Luka Doncic com 41 pontos, o James Harden com sua consistência 32 pontos, o Kristaps Porzingis com 13 rebotes e o Clint Capela pelo lado do Houston com 23, coisa assim sensacional, não dá para se falar, que jogo lindo. Passando o jogo que tivemos ontem, nós tivemos entre Utah Jazz e o Milwaukee Bucks. Terminou 118-122 para o Bucks lá em Milwaukee, que teve uma performance absurda do Giannis Antetokounmpo. Que coisa sensacional. Realmente o jogo do Bucks. Eu esperava que o Jazz ganhasse essa mesmo lá em Milwaukee. Queimei a língua, né? Graças a Deus. Que sensacional. O Giannis Antetokounmpo fez simplesmente 50 pontos. Que coisa maravilhosa. Pelo lado do Jazz, o destaque foi o Bogdanovic com 24 pontos. Rebotes, Tony Bradley pelo lado do Jazz, 11 rebotes. Giannis também do lado de 14 rebotes do lado do Bucks. E o Mike Conley com 9 assistências, mas o Giannis fez 6 assistências também. Ou seja, o Giannis dominou a partida. Que coisa sensacional. Por último, a gente vai falar aqui Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. O Dallas, ele foi parado pelo Clippers. É absurdo, porque o Clippers hoje seria o melhor ataque da liga, mas ele também tem uma das defesas mais destrutivas para os outros ataques. Então é absurdo que esse Clippers está jogando, e às vezes, na maioria das vezes, sem o Paul George e o Kawhi Leonard ao mesmo tempo jogando. É algo impressionante, né? Então vale a pena a gente olhar esse jogo com muito cuidado. A gente vê aí a performance do Luka Doncic caiu de 41 pontos na partida anterior para 22. Então dá para ver como a defesa do Clippers conseguiu fazer isso, né? E eles são um jogo coletivo muito bom. Realmente assim, de brilhar os olhos lá, o Clippers. E agora falando da classificação, começando para a Conferência Leste, nós temos em primeiro lugar Milwaukee Bucks, 14 vitórias e 3 derrotas. Em segundo, Miami Heat, com 12 vitórias e 4 derrotas. Boston Celtics, 12 vitórias e 4 derrotas. Toronto Raptors em quarto, com 12 vitórias e 4 derrotas. Em quinto, Philadelphia 76ers, com 11 vitórias e 6 derrotas. Lembrando que o Embidão da Massa passou 31 minutos na última partida e errou tudo. Estava totalmente fora de sintonia. Em sexto lugar, temos Indiana Pacers, 10 vitórias e 6 derrotas. Brooklyn Nets, 9 vitórias e 8 derrotas. Orlando Magic, em oitavo, com 6 vitórias e 10 derrotas. Fora da zona de classificação, temos Detroit Pistons em nono, com 6 vitórias e 11 derrotas. Em décimo, Washington Wizards, com 5 vitórias e 10 derrotas. Chicago Bulls, 6 vitórias e 12 derrotas. Charlotte Hornets, 6 vitórias e 12 derrotas. Em 13º, Cleveland Cavaliers, com 5 vitórias e 12 derrotas. Em 14º, Atlanta Hawks, com 4 vitórias e 13 derrotas. E em último lugar, lá na lanterninha da Conferência Leste, New York Knicks, na 15ª posição, com 4 vitórias e 13 derrotas. Passando agora a Conferência Oeste. Em primeiro temos o Los Angeles Lakers de LeBron, com 15 vitórias e 2 derrotas. Seguido por segundo lugar, Denver Nuggets, com 13 vitórias e 3 derrotas. Em terceiro lugar, Los Angeles Clippers, com 13 vitórias e 5 derrotas. Dallas Mavericks, com 11 vitórias e 6 derrotas. Houston Rockets, com
em quinto com 11 vitórias e 6 derrotas, e o sexto, o Utah Jazz também com 11 vitórias e 6 derrotas. Em sétimo temos Minnesota Timberwolves com 9 vitórias e 8 derrotas, e oitavo Phoenix Suns com 8 vitórias e 8 derrotas. Em nono, já fora da zona de classificação, Sacramento Kings com 7 vitórias e 9 derrotas. Em décimo, Oklahoma City Thunder com 6 vitórias e 10 derrotas. Em 11º, New Orleans Pelicans com 6 vitórias e 11 derrotas. Em 12º, Portland Trail Blazers com 6 vitórias e 12 derrotas. Em 13º, San Antonio Spurs com 6 vitórias e 12 derrotas. Inacreditável. Em 14º, Memphis Grizzlies com 5 vitórias e 11 derrotas. E lá na lanterninha também fazendo, depois de tantas lesões, 15º lugar, Golden State Warriors com 3 vitórias e 15 derrotas. E isso fechamos a posição atual da NBA. E quero falar que se você quer saber mais sobre a NBA, consulte aí, procure seu agregador, o Big Tree. O podcast Big Tree está sensacional, fomos até citados aí no Sport TV, muito legal. E queria falar também que a Pod Pesquisa está chegando no seu final. Se você está vendo hoje, provavelmente aí dia 28/11, temos apenas 18 dias até o fechamento da pesquisa. Se você não respondeu ainda, por favor responda em bit.ly/PODPES 2019. PODPES 2019. Tá ok? Muito abração pra vocês e de volta pro Netão. Solta a vinheta! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações. Na semana passada, no dia 16, teve o UFC aqui em São Paulo, né? Um UFC tenebroso. Praticamente todas as lutas, quase todas as lutas foram muito ruins. O card preliminar foi bem melhor do que o card principal, exceto pela luta do Charles do Bronx. As outras lutas foram medianas para ruins mesmo. Quem foi saiu com a sensação de que jogou dinheiro fora. E na última luta o pessoal saiu até antes de encerrar o último round. Bem, o card preliminar começou com Tracy Cortez vencendo a Vanessa Mello. Foi uma luta boa, por decisão unânime. Uma luta boa, deu pra ver que a Tracy Cortez tem futuro e a Vanessa Mello é uma boa lutadora, porém vai ter que se esforçar um pouco mais. Na sequência veio a belíssima Ariana Lispik vencendo a Isabela de Pádua, outra brasileira. As duas são brasileiras, né? Por decisão unânime. E a galera deu muita força para Isabela de Pádua, que ela estava estreando no evento, pegou a luta em cima da hora, começou, a luta foi no sábado e ela foi chamada para lutar na quinta-feira em substituição da outra, da Macedo, uma lutadora chamada Macedo, que não conseguiu, passou mal e teve que desistir do evento. E o pessoal vaiou muito a Ariana Lispik pela vitória, mas não achei justo não. E o pessoal tá vaiando, não sabia o que ia acontecer depois. A próxima luta veio o Douglas Silva vencendo o Renan Barão por decisão unânime, deu uma surra no Renan Barão, que tá podre. Ele só tá no evento ainda por ter sido campeão da categoria, mas pra mim não dá mais pra eles. Depois veio o Randy Brown vencendo o Barley Alves por finalização a 1 minuto e 22 segundos do segundo round. E o Barley estava indo bem. Depois o Randy virou a luta. Depois o Francisco Massaranduba venceu o Bob Green por decisão unânime. Teve gente que não gostou, mas
ele que venceu. Depois Ricardo Carcassinha vencendo bem o Eduardo Gagagori por finalização aos 3 minutos e 57 segundos do primeiro round. E a última luta do card preliminar foi o James Krause vencendo o Serginho Moraes por nocaute aos 4 minutos e 19 segundos do terceiro round. E Serginho Moraes virou durante a luta. Foi um desânimo total da parte dele. Chegou até deitar no chão e virar praticamente a bunda pro cara chutar. De tão enfadonho que o cara tava. E acabou sendo demitido do evento nos dias posteriores. O card principal veio os brasileiros, o Edson Thurman vencendo o Marcos Maluco por decisão unânime. Na véspera, na pesagem, o Marcos Maluco veio fantasiado de o Coringa, né? E chamou a atenção porque ficou bem maquiado e, para falar a verdade, ficou mais parecendo o Marilyn Manson do que propriamente aquele cantor de rock pesado, do que o próprio Coringa. Mas valeu a festa, né? E na entrevista o Hélio Turma falou assim: no final o Coringa sempre perde, que foi o que aconteceu com o Marcos Maluco. Depois veio o André Sergipano, uma luta chata, horrorosa, venceu o Antônio Arroio, por exemplo, o André Sergipano ia pra cima, mas o Antônio Arroio segurava, amarrava, não sei o que aconteceu com eles, estavam congelados, principalmente o Antônio Arroio. Depois do Charles do Bronx, foi a melhor luta do evento, vencendo o Jared Gordon por nocaute ao 1 minuto e 26 segundos do primeiro round. E depois as duas últimas lutas tão aguardadas, porém meio que decepcionantes. Maurício Jogum e Paul Craig. Uma luta foi boa, não foi ruim, mas foi declarado um empate dividido, porque faltou um pouco mais de efetividade das partes. E a última luta, que foi um balde de gelo em cima da galera, foi o Jan Blachowicz vencendo o Ronaldo Jacaré por decisão dividida. O Ronaldo Jacaré subiu de categoria e só segurava o cara da grade. O cara não atacava direito e eles ficavam mais estudando, o pessoal vaiando. Chegou um momento que eles ligaram o celular e começaram a sacudir para ver se os caras acordavam, como se fosse uma provocação aos lutadores. O pessoal começou a conversar entre si, largaram a luta, e no finalzinho do quinto round, o pessoal foi deixando o ginásio do Ibirapuera, saindo fora antes do juiz apitar o final da luta. Foi horrorosa, foi cansativa e não valeu a pena. Se eu soubesse, teria parado no Maurício Shogun, que ainda deu para assistir e ver o que estava acontecendo. E assim foi o UFC São Paulo. E só vai ter o UFC agora no dia 7 de dezembro. Fala de Bellator. Teve a edição número 234 e não consegui assistir a última luta, mas acho que ela foi bem melhor que o UFC. As telas preliminares, que foi registrada aqui, foi da Olga Rubin vencendo por nocaute técnico no segundo round aos 4 minutos e 17 segundos. A Olga perdendo para Sined Kavanagh por nocaute técnico no segundo round aos 4:37. Depois no card principal veio Austin Vanderford vencendo por decisão unânime o Grashik Bozinian. Depois Aileen Gozali vencendo por chave de perna no primeiro round aos 4:12. Arthur Pronin. Depois Aviv Gozali vencendo por triângulo de mão no primeiro round aos 56 segundos. O Zaka Fatulazad. E acho que o Aviv Gozali ele no final da luta colocou as luvas no chão, em sinal de que estava encerrando a carreira de lutador ali, naquele momento. A penúltima foi Roberto Huerta, perdendo por decisão unânime para Sidney Outland, Sidney fora da lei. E a última luta foi uma surra que o Linton Vassell aplicou no Sergei Kharitonov, que é um grande lutador. Ele encerrou a luta no segundo round aos 3 minutos e 15 segundos, depois de uma surra que ele aplicou no coitado. Depois veio o Bellator. Isso foi no dia 14 de novembro, lá em Israel, Tel Aviv. Depois veio o Bellator. O Bellator no dia 23 de novembro. Eu pude chegar e ver a última luta, mas os resultados estão aqui.
Kent Kalpinen. Isso aí foi no card nos chamados preliminares. Foi um evento longo. Kent Kalpinen venceu por finalização no primeiro round aos 3 minutos e 53 segundos. Andy Mazzolo. Depois Chris Bungard vencendo por um mata-leão no primeiro round 1 e 26, o Benjamin Brander. Depois Walter Garradza perdeu por um mata-leão no primeiro round 1 e 44, o Leo Long. Depois Robert Whitford vencendo por nocaute aos 3 minutos, quase no finalzinho da luta. No terceiro round, aos 4,54, o San Cilicia. Depois Charles Ward vencendo por decisão unânime. Aliás, perdendo por decisão unânime por Pietro Penini. Depois Charlie Leary perdeu por decisão unânime para o Tim Wild. Denise Kierholtz venceu com uma chave americana logo nos 32 segundos do primeiro round. Sabriev Seguj. Denise é mulher, é uma luta feminina. Depois o card principal, Soren Bach venceu por decisão unânime o Terry Brazier. Fabian Edwards vencendo por decisão dividida o Mike Shipman. E o Michael Page, aquele lutador famoso que perdeu para o Douglas Lima, que ele fica emulando o Anderson Silva e um pouco do John Jones. Ele venceu uma luta pegou praticamente um frango italiano chamado Giovanni Melillo. Venceu no primeiro round a 1 minuto e 47 com um nocaute por cima. E foi uma luta muito fácil para ele. O Giovanni parecia que estava com muito medo do Michael Page, que ele é realmente um lutador, tem boa envergadura, é rápido, ele é relativamente traiçoeiro, então os caras ficam assustados. Então foi isso aí. Agora Bellator só no dia 7 de... Bellator não, o UFC agora só no dia 7 de dezembro. Falou, até mais. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas enteadas? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!